Mostrar para você qual é a física por trás da exploração de petróleo. Existem basicamente dois tipos de exploração de petróleo: a onshore, que é feita no continente, na terra mesmo, e a offshore, que é aquela que você vê que é mais comum, feita no mar. Como que os caras fazem para explorar o petróleo offshore, que é esse feito no mar? Eles utilizam um navio sonda e um princípio da física chamado de sísmica de reflexão. O que tem nesse navio sonda? Eles têm um equipamento que emite som. Esse som não necessariamente vai ser ouvido, porque o nosso ouvido tem um limiar de audição, né? A gente não ouve todos os sons. Mas ele tem uma certa frequência, um certo comprimento de onda, em que eles vão mandar esse som lá para o fundo do oceano. O objetivo desse som é que ele vá até algum local, bata nesse local e retorne para o navio sonda. E aí os equipamentos do navio sonda vão receber essa informação de novo e vão analisar. Qual é o objetivo dos caras ficarem fazendo isso? Jogando onda sonora, ela batendo e voltando, ou seja, o que nós chamamos de sísmica de reflexão. O objetivo é que com o tempo eles acabem percebendo, olha, esse local aqui está tendo uma certa rocha. E a gente sabe que quando tem essa rocha lá da geologia, a gente sabe que tem nesse local probabilidade de encontrar petróleo. Então o que eles ficam fazendo é andando com esse navio em alguns locais do oceano que eles já sabem que pode ter petróleo, jogam essa onda e aí pela sísmica de reflexão essa onda vai bater numa determinada rocha e vai retornar para o navio. E a partir disso eles conseguem fazer uma construção do leito do oceano dessa forma que você tem aqui. A parte de cima ali do teu desenho é o que o navio recebeu de informação. Tá vendo que ali tem umas partes mais escuras, ó, que vão parecendo um formato de uma rocha? Aí eles jogam no computador e eles tiram a informação da parte de baixo ali, que é um desenho feito pelo computador a partir dessas ondas de reflexão que eles receberam. E aí, a partir dali, eles conseguem construir esse leito oceânico e pelos estudos de geologia, eles pensam, poxa, aqui então nós encontramos uma certa característica do leito do oceano, com uma certa quantidade de rocha, uma certa densidade de rocha, então pelos nossos estudos de geologia, aqui pode ter sim petróleo para a gente explorar. Então o que os caras fazem utilizando a física é essa sísmica de reflexão. Joga a onda, recebe a informação de novo, monta no computador o leito do oceano e a partir do que eles sabem de geologia, eles acabam detectando onde que tem petróleo ou não. Ah, se você quiser saber mais sobre física, existe um site meu chamado cursosexatas.com que você está vendo aí na tela. E nesse site eu tenho cursos de física, matemática, cálculo, astronomia, radioatividade, raciocínio lógico. E onde que você encontra esse site? Você digita lá cursosexatas.com ou então na descrição aqui do vídeo ou no primeiro comentário fixado também tem um link. O legal desse site é que tem os cursos que são, eu mesmo sou o teu professor, eu mesmo sou o teu minutor, eu tiro as tuas dúvidas e etc. E você só paga uma vez, é mais barato que uma pizza. E o curso é vitalício, você compra uma vez e nunca mais precisa pagar nada, ele é teu para sempre. Então acessa ali, se você puder curtir o vídeo também eu agradeço muito. Bom, qual é o princípio da física que está nessa ideia da sísmica de reflexão? É a ideia que nós chamamos de lei de Snell. A lei de Snell é uma parte da ótica que estuda reflexão de ondas. Então, o que diz a lei de Snell? Ela diz que quando você joga uma onda ali, que é aquela primeira parte da setinha, ela vai bater numa superfície e vai retornar com o mesmo ângulo que ela incidiu. Então, se você incide uma onda, sei lá, com 30 graus, ela vai refletir também com 30 graus, em relação àquela reta normal que você tem aqui, né? Então, 30 graus aqui, aqui também vai sair com 30 graus. Isso é o que nós chamamos de lei de Snell. É a partir dessa lei de Snell que a gente consegue utilizar os navios sondas para fazer a exploração do petróleo. E aí, como que os caras fazem para realmente tirar o petróleo? Qual é a física envolvida nisso? A física é a seguinte, eles vão andar lá, um robozinho que vai com uma broca lá naquela rocha. Lembrando, o petróleo ele não está num bolsão de petróleo. Não existe uma piscina de petróleo no fundo do oceano. O petróleo está incrustado na rocha. Então a gente precisa tirar esse petróleo de dentro da rocha. É como se fosse uma rocha meio porosa e você precisa sugar esse petróleo que está ali nos buraquinhos dentro da tua rocha. Então eles mandam para lá um navio que vai fazer a exploração. E aí eles mandam dentro dessa pontinha ali tem uma broca. Então ali eles vão fixar na rocha
E essa broca vai começar a fazer o furo ali na tua rocha. E é assim que eles começam a extrair esse petróleo que eles detectaram. Obviamente, nesse processo, eles vão precisar colocar concreto dentro desse tubo para que ele não desmorone dentro do oceano. Então, enquanto essa broca vai fazendo o furo ali na rocha, eles vão fechando ele com concreto ao redor para que não desmorone o buraco que eles estão fazendo e eles consigam extrair esse petróleo. Como é que a gente faz para extrair esse petróleo agora? Tudo isso tem a ver com pressão dentro de fluido. Porque lá no oceano você tem uma diferença de pressão ali entre a parte de cima, a parte de baixo do oceano, que impede que você tire esse petróleo. Ele não vai sair naturalmente. A gente precisa aplicar alguma coisa nele para ele sair. Vamos tentar entender a pressão no fluido se você mora na praia, se você já viajou para a praia e etc. Quando você está numa cidade, por exemplo, sei lá, São Paulo, Curitiba, que é onde eu vivo, você não está no nível do mar, você está um pouco acima do nível do mar, né? Curitiba fica mais ou menos a 1.000 metros acima do nível do mar. Significa que literalmente a gente mora no alto de uma montanha, só que a gente não consegue ver. O que acontece? Concorda comigo que acima da minha cabeça, aqui que eu tô em cima de uma montanha, né, em Curitiba, tem menos atmosfera do que quem tá na praia? Na praia, quem tá lá na praia tem esse tantão aqui da atmosfera. Quem tá vivendo numa cidade muito alta tem esse tanto aqui da atmosfera. Ou seja, a pressão para quem tá na praia é maior do que a pressão para quem tá numa cidade que não tá no nível do mar e é mais alta. Concorda comigo? Porque aqui tem menos atmosfera em cima da cabeça e aqui tem mais atmosfera. Então a pressão que esse fluido, que é a atmosfera, faz em quem está no nível do mar é maior do que quem está numa cidade mais elevada em relação ao nível do mar, por exemplo, Curitiba e São Paulo. Isso faz o quê? Você já viajou para a praia? Já percebeu que quando você desce a serra, né, está numa cidade muito alta, e você começa a descer a serra de carro ou de ônibus, você sente uma pressão no ouvido? É essa diferença de pressão que está acontecendo. Você está indo de uma região onde a pressão é menor para uma região onde a pressão é maior. Quando você chega lá, tudo estabiliza e fica tudo certo. O problema é no meio do caminho que você sente essa pressão no teu ouvido. Isso vai influenciar agora para a gente poder extrair esse petróleo. Por quê? Porque a pressão depende da densidade, depende da aceleração da gravidade e principalmente depende da profundidade que você está no fluido. Para você extrair o petróleo, você tem que ir numa profundidade muito grande. Significa então que a pressão naquela região vai ser muito grande. Então como é que você vai extrair o petróleo de uma região que tem uma pressão tão grande quanto o fundo do mar? Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai usar essas brocas para fazer a perfuração lá na tua rocha. E a gente essas brocas vão fazer uma espécie de cisalhamento que vai acabar destruindo aquela rocha. E aí, a partir do momento que você chega ali na região da rocha onde tem o petróleo, como é que você vai extrair especificamente? Bom, imagine que eu tenho dois recipientes aqui e que de um lado você tem o petróleo e do outro lado você não tem o petróleo. E eu quero que esse petróleo saia do primeiro ali e vá para o segundo. Então imagine que é o processo que eu estou fazendo de tirar o petróleo de uma rocha e jogar para o navio que está lá no alto, na beira da água. Como é que eu faço isso? Bom, naturalmente ele não vai, porque a pressão vai ser diferente ali. Como é que eles fazem? Eles injetam no tubo que eles fizeram lá com a broca, eles injetam um gás, ou água, por exemplo. E a partir disso, você injeta o gás ou a água, ela vai entrar naquele tubo, vai entrar em contato com o petróleo, e o petróleo que está ali, por diferença de pressão, ele vai para o outro local. Então você poderia fazer isso num recipiente. Você quer mudar alguma coisa de um lado para o outro de um recipiente e não tem pressão? Coloca um objeto, uma pressão de um certo lado, isso vai fazer o outro material passar para o outro lado. E é assim que eles terminam a exploração do petróleo. Então você injeta o material naquele tubo que você fez para extrair o petróleo e ele vai naturalmente passar para o outro local, vai ser levado para o teu navio lá. Então a ideia de exploração de petróleo tem a ver com densidade, com pressão, tem a ver com densidade em fluido e tem a ver principalmente com aquela lei de Snell para você detectar pela sísmica de reflexão onde que está o petróleo. Beleza? Então curte esse vídeo e acesse cursosexatas.com, o link está aqui na descrição do vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Beleza? Então obrigado e até a próxima.